Ils sont là tous les soirs. Eles estão lá todas as noites. Vous marchez très vite. Você está andando muito rápido. Essayez de gagner. Tente vencer. Je dois me couper les cheveux. Eu tenho que cortar meu cabelo. Vous devez faire la queue. Você tem que entrar na fila. Je suis contre. Sou contra isso. Moi aussi. Eu também. Ralentissons. Vamos devagar. Je ne suis pas d'accord. Eu não concordo. J'ai seulement le temps jusqu'à demain. Eu só tenho tempo até amanhã. Je n'ai eu le temps qu'hier. Eu só tinha tempo até ontem. C'est une bonne opportunité pour moi. É uma boa oportunidade para mim. Ce fut une bonne opportunité pour moi. Foi uma boa oportunidade para mim. Tout le monde est prêt à le faire. Todo mundo está pronto para fazê-lo. Tout le monde ne serait pas disposé à le faire. Nem todo mundo estaria disposto a fazê-lo. Nous ne pouvons pas attendre tout le monde. Mal podemos esperar por todos. C'est dans une de ces boîtes. Está em uma dessas caixas. Je lis tes messages. Estou lendo suas mensagens. Je dois laver cette chemise. Eu tenho que lavar essa camisa. Les enfants dorment encore. As crianças ainda estão dormindo. Je te suivrai. Vou te seguir. Je ne savais pas que tu étais ici. Eu não sabia que você estava aqui. C'est difficile de faire ça. É difícil fazer isso. Savez-vous qui sera à la fête? Você sabe quem estará na festa? Il existe différents accents. Existem sotaques diferentes. J'écoute un bébé qui pleure. Estou ouvindo bebê chorando. Nous devons poser ces questions. Temos que fazer essas perguntas. Combien cela vous a-t-il coûté? Quanto isso te custou? Vous devez penser à toutes les possibilités. Você deve pensar em todas as possibilidades. Que font-ils ensemble? O que eles fazem juntos? Ils vont bientôt. Eles vão logo. Pourquoi sont-ils ici? Porque eles estão aqui. Pourquoi devrais-je savoir? Porque eu deveria saber. Le téléphone doit être là. O telefone deve estar lá. Cet endroit me rappelle mon enfance. Este lugar me lembra da minha infância. Je vais trouver quelque chose pour nous. Eu vou encontrar algo para nós. Quelle raison pourrait-il avoir? Que razões ele poderia ter? Mettez ces vêtements dans la machine à laver, s'il vous plaît. Coloque essas roupas na máquina de lavar, por favor. Je pense que j'ai laissé tomber quelque chose. Acho que deixei cair alguma coisa. C'est une bonne chose à faire. Isso é uma ótima coisa a fazer. Je suis désolé de ne pas avoir répondu. Me desculpe por não responder. Quelqu'un vous a donné ça? Alguém te deu isso? Personne ne peut nous y voir. Ninguém pode nos ver lá. Dis-moi si tu veux quelque chose. Diga-me se você quer algo. Pouvez-vous le voir dans le noir? Você pode vê-lo no escuro.
Je vais acheter le cadeau pour ce soir. Vou comprar o presente para hoje à noite. Je vais acheter le cadeau pour ce soir. Você quer que eu te ajude? Nous devons y aller ce soir. Temos que ir hoje à noite. Je pense que c'est une fête. Eu acho que é uma festa. On peut s'arrêter un instant. Podemos parar por um momento. Je me sens un peu mal. Me sinto um pouco mal. Je suis sûr qu'ils vont bien. Tenho certeza que eles estão bem. Où sont les nouveaux? Onde estão os novos? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Por que você está olhando assim para mim? Le bruit est très fort. O barulho é muito alto. Essaye encore demain. Tente novamente amanhã. Je suis sûr que ce sera le mieux pour tout le monde. Tenho certeza que será melhor para todos. Il n'y a aucun danger à cet endroit. Não há perigo neste lugar. L'été touche à sa fin. O verão está chegando ao fim. Je mettrai ces photos sur le mur. Vou colocar essas fotos na parede. Les feuilles tombent. As folhas estão caindo. Cela semble très intéressant. Isso parece muito interessante. La pluie m'a rendu malade. A chuva me deixou doente. J'adore chanter cette chanson. Eu amo cantar essa música. Où vont ces câbles? Para onde esses cabos vão? Je veux rencontrer ta famille. Quero conhecer sua família. Qui est le nouvel étudiant? Quem é o novo aluno? Je pense que cela devrait aller à cet endroit. Eu acho que isso deveria ir para este lugar. Ils ont l'air heureux. Eles parecem felizes. Pensez-vous que les fantômes sont réels? Você acha que os fantasmas são reais? Avez-vous regardé tous les épisodes? Você assistiu todos os episódios? J'aime plus le livre que le film. Eu gosto mais do livro que do filme. Bébé n'arrêtera pas de pleurer. O bebê não para de chorar. Avez-vous une meilleure histoire? Você tem uma história melhor? Allons dîner. Vamos jantar. Tu peux t'asseoir ici. Você pode sentar aqui. Nous avons joué toute la nuit. Nós jogamos a noite toda. Je recommencerai si je peux. Farei de novo se puder. Comment cela pourrait-il arriver? Como isso pode acontecer? Je dois aller à la pharmacie. Eu preciso ir na farmácia. Je suis tombé amoureux de cette chanson. Eu me apaixonei por essa música. La phrase sonne poétique. A frase parece poética. Je vais t'apporter quelque chose de là. Eu vou te trazer algo de lá. C'est un bon matériel pour un livre. É um bom material para um livro. Le temps nous a séparés. O tempo nos separou. Je consacrerai plus de temps à cela. Vou dedicar mais tempo a isso. Il fait tôt. Escurece cedo. Le groupe s'est séparé.
A banda se separou. Nous en avons déjà discuté. Já discutimos isso antes. C'est un pari amusant. É uma aposta divertida. J'ai toujours voulu une réponse. Eu sempre quis uma resposta. Laissez-moi chanter. Me deixe cantar. De nombreux artistes viennent ici. Muitos artistas vêm aqui. Quelqu'un vous l'a volé? Alguém roubou isso de você? La guitare est bien conçue. A guitarra está bem desenhada. Quels pays sont représentés? Quais países estão representados? Avez-vous une carte de bibliothèque? Você tem um cartão de biblioteca? Ils doivent faire du thé. Eles têm que fazer a louça. Où avez-vous gagné ces médailles? Onde você ganhou essas medalhas? Les réponses étaient abstraites. As respostas foram abstratas. J'écris mon discours. Estou escrevendo meu discurso. Mon téléphone est mort en chemin. Meu telefone morreu no caminho. Je suis allé y vivre pendant 1 an. Eu fui morar lá por um ano. Qui savait que cela pouvait nous arriver? Quem sabia que isso poderia acontecer conosco? Ils m'ont traité comme un suspect. Eles me trataram como suspeito. La chanson me donne la paix. A música me dá paz. C'était un âge classique. Era uma era clássica. Le disque est rayé. O disco está arranhado. À quelle vitesse êtes-vous allé? Quão rápido você foi? J'étais trop jeune pour me souvenir. Eu era jovem demais para lembrar. Le sac est sous le lit. A bolsa está embaixo da cama. L'intensité monte ici. A intensidade sobe aqui. Je n'aurais pas pu le faire seul. Eu não poderia ter feito isso sozinho. Ils sont nés pendant la guerre. Eles nasceram durante a guerra. J'achète une nouvelle voiture. Estou comprando um carro novo. Ils sont interdits la nuit. Eles são banidos à noite. C'est une institution respectée. É uma instituição respeitada. Quelle est votre forme préférée? Qual é a sua forma favorita? Ce fut une belle tentative. Foi uma boa tentativa. Les rideaux sont bien conçus. As cortinas são bem desenhadas. Nous sommes dans le même fuseau horaire. Estamos no mesmo fuso horário. Vous avez besoin d'autres documents. Você precisa de outros documentos. Les gens voient les choses différemment ici. As pessoas veem de forma diferente aqui. Il y a des sacs de fruits là-bas. Há sacos de frutas lá. Il a besoin de ma confirmation. Precisa da minha confirmação. J'ai vu les choses différemment après ça. Eu vi as coisas de maneira diferente depois disso. Où est ton chien? Cadê seu cachorro? Cela fait presque 10 ans. Faz quase 10 anos. Les enfants jouent à un jeu. As crianças estão jogando um jogo. J'ai pris des photos près de la cascade. Tirei fotos pela cachoeira. Notre génération est différente. Nossa geração é diferente. Apprenez-moi comment vous le faites. Ensine-me como você faz. Laisse-moi devant.
Deixe-me na frente. La chanson a un message plein d'espoir. A música tem uma mensagem de esperança. La rivière est si claire. O rio está tão claro. Pouvez-vous lire mon écriture? Você consegue ler minha caligrafia? Tu as les larmes aux yeux. Você tem lágrimas nos seus olhos. Quelles personnes sont intéressées? Quais pessoas estão interessadas? L'avez-vous interprété d'une autre manière? Você interpretou de outra maneira? Mon rêve était tout fou. Meu sonho era todo louco. J'ai conçu la couverture. Eu projetei a capa. Ils étaient les mieux éduqués. Eles foram os mais instruídos. J'ai besoin d'acheter de nouveaux uniformes. Preciso comprar novos uniformes. Cette chanson me donne de la nostalgie. Essa música me dá nostalgia. J'ai été influencé par ce livre. Fui influenciado por este livro. La fin est très triste. O fim é muito triste. Les trains sont toujours à l'heure. Os trens estão sempre no horário. Il est là depuis hier. Está aqui desde ontem. Il se termine par un message positif. Termina com uma mensagem positiva. Je me souviens de ce jeu. Eu lembro daquele jogo. Il y a quelque chose de nouveau chaque jour. Há algo novo todos os dias. Ils ont des parents stricts. Eles têm pais rigorosos. Peuvent-ils vous informer demain? Eles podem notificá-lo amanhã? Je ne leur ai jamais fait confiance. Eu nunca confiei neles. Ils ont besoin de plus d'eau pour grandir. Eles precisam de mais água para crescer. C'est délicieux quand tu le fais. É delicioso quando você faz. L'écran s'est cassé en deux. A tela quebrou ao meio. Ils ont fait l'objet d'une enquête pour un crime. Eles foram investigados por crime. Plus de travail est nécessaire ici. É necessário mais trabalho aqui. J'ai besoin de lire la page entière. Preciso ler a página inteira. C'est une opportunité idéale. Esta é uma oportunidade ideal. Mon réservoir d'essence est plein. Meu tanque de gasolina está cheio. Ce n'est pas sérieusement endommagé. Não está seriamente danificado. Je le sais depuis des années. Eu sei disso há anos. Il brille comme une étoile. Brilha como uma estrela. C'est la fin de la route. Este é o fim da estrada. C'est un moment historique. É um momento histórico. Quelqu'un a marché sur mon pied. Alguém pisou no meu pé. Nous avons traversé une voie dangereuse. Passamos por caminho perigoso. Je n'ai jamais douté de ce qui s'est passé. Eu nunca duvidei do que aconteceu. Ça a traversé mes doigts. Passou pelos meus dedos. Cela décidera de tout. Isso vai decidir tudo. Aimez-vous votre nouvel appartement? Você gosta do seu novo apartamento? Où allons-nous à partir d'ici? Para onde vamos daqui? Ces oreillers sont confortables. Essas almofadas são confortáveis. Qu'avez-vous planté ici? O que você plantou aqui? La fin a fait pleurer. O final fez chorar. C'est plus que ce qu'il voulait.
Isso é mais do que eles queriam. Qui d'autre est dans ce bâtiment? Quem mais está nesse edifício? La ligne passe par ici. A linha passa por aqui. Qui est plus confiant? Quem é mais confiante? Ça m'a fait peur pendant un moment. Isso me assustou por momento. Ça m'a ouvert les yeux. Isso abriu meus olhos. J'ai passé du temps avec ma famille. Passei tempo com minha família. J'ai une bonne vue d'ici. Eu tenho uma boa visão daqui. C'était très dangereux. Isso foi muito perigoso. Y aura-t-il un contrat? Haverá contrato. C'était juste de l'apathie. Era apenas apatia. Ils ont été blessés dans un accident. Eles foram feridos em acidente. Les prix du jeu sont élevés. Os preços do jogo são altos. Cherchez-moi ici. Me procura aqui. Appelez immédiatement le médecin. Ligue para o médico imediatamente. Il a besoin de plus de pression. Precisa de mais pressão. Ce fut une bonne passe. Esse foi bom passe. Ça n'a pas frappé la fenêtre. Não atingiu a janela. Êtes-vous allé au musée? Você foi ao museu? Ils avaient des questions personnelles. Eles tinham perguntas pessoais. C'est un signe de respect. É sinal de respeito. Qui a l'autre? Quem tem o outro? J'ai vu la publicité là-bas. Eu vi o anúncio lá. Ce sera notre dernière fois ensemble. Esta será a nossa última vez juntos. Rien ne me surprendrait. Nada me surpreenderia. Avez-vous un télescope? Você tem telescópio. Nous avons passé une bonne nuit. Tivemos uma boa noite. Quand joue-t-il à nouveau? Quando eles tocam de novo, Tu dois être patient. você tem que ser paciente. Que s'est-il passé à ce moment? O que aconteceu naquele momento? Mon téléphone est presque mort. Meu telefone está quase morto. Il y a beaucoup de spéculation. Há muita especulação. Chaque moment était important. Cada momento foi importante. Ils ont une mauvaise attitude. Eles têm uma atitude ruim. J'étais en fauteuil roulant. Eu estava em uma cadeira de rodas. Un autre tour de pluie viendra. Outra rodada de chuva virá. Je partagerai cette histoire avec tout le monde. Vou compartilhar essa história com todos. Ce n'était pas dans mon intérêt. Não era do meu interesse. Ça va dans un cercle. Entre em círculo. As-tu trouvé le chemin? Você encontrou o caminho. C'est près de la forêt. Fica perto da floresta. Ils vivent dans la pauvreté. Eles vivem na pobreza. J'ai raccroché. Eu desliguei. Essayons de les unifier. Vamos tentar unificá-los. Que fera le gouvernement? O que o governo fará? Ils sont morts de faim. Eles morreram de fome. C'est un progrès ordonné. É progresso ordenado. Je ne l'ai jamais laissé grandir. Eu nunca deixei crescer. Tout vient ici. Tudo está vindo aqui. La fidélité est importante. Lealdade é importante. Personne n'a voté pour cela.
Ninguém votou a favor. Nous sommes formés pour cette situation. Nós somos treinados para esta situação. Je t'enverrai des cartes postales à partir de là. Vou te enviar cartões postais de lá. Ils ont mes condoléances. Eles têm minhas condolências. Ce sont en cuir. Estes são feitos de couro. Nous irons chercher ensemble. Nós vamos olhar juntos. Il est tombé facilement. Caiu facilmente. Nous les avons vus dans toutes les directions. Nós os vimos em todas as direções. C'était une colonie. Era uma colônia. Combien étaient sur le navire? Quantos estavam no navio? Je vais vous envoyer un message vidéo. Vou enviar uma mensagem de vídeo. Nous l'avons sécurisé pour la sécurité. Nós garantimos isso por segurança. Ils nous sont revenus. Eles voltaram para nós. Je dois aller lentement. Devo ir devagar. Nous allons avoir une conférence. Estamos tendo uma conferência. Ils me permettent d'être plus indépendant. Eles me deixaram ser mais independente. Ce fut un débat intense. Foi um intenso debate. Ça a laissé un mauvais goût. Deixou um gosto ruim. Ils ne se sont pas réunis. Eles não se uniram. Cette pensée folle est venue. Esse pensamento louco veio. Ça n'a pas de sens. Não fará sentido. La poésie est une chose inspirante. A poesia é uma coisa inspiradora. Il y aura bientôt une conférence. Haverá uma conferência em breve. Était partout. Estava em todo lugar. Regardons le film ensemble. Vamos assistir o filme juntos. J'aimerais vous emmener dans un bon restaurant. Eu gostaria de levá-lo a um bom restaurante. La cuisine italienne est l'une de mes préférées. Comida italiana é um dos meus favoritos. Le week-end, je vais avec mes parents pour le déjeuner. Nos fins de semana eu vou com meus pais para o almoço. Manger du poisson est délicieux. Comer peixe é delicioso. Le samedi, je courrai dans les bois avec mon frère. Aos sábados, eu vou correr na floresta com meu irmão. Les salades que ma copine prépare sont les meilleures du monde. As saladas que minha namorada prepara são as melhores do mundo. La santé devrait être très importante pour nous. Saúde deve importar muito para nós. Je bois du café le matin tous les jours. Eu tomo café de manhã todos os dias. J'aime chanter pendant que je suis sous la douche. Eu gosto de cantar enquanto estou no chuveiro. Les gens les plus heureux sont ceux qui prennent leurs propres décisions. As pessoas mais felizes são aquelas que tomam suas próprias decisões. J'aimerais avoir ma propre entreprise un jour. Eu gostaria de ter minha própria empresa algum dia. La course automobile est passionnante. O automobilismo é emocionante. Les enfants ont une imagination incroyable. As crianças têm uma imaginação incrível.
Aider les gens est quelque chose. Ajudar as pessoas é algo que todos devemos fazer. Parfois, il m'est difficile de me lever tôt. Às vezes é difícil para mim acordar cedo. J'aime beaucoup la littérature. Eu gosto muito de literatura. L'art est merveilleux. A arte é maravilhosa. J'adore rencontrer de nouvelles personnes tous les jours. Adoro conhecer novas pessoas todos os dias. Chaque fois que je visite un endroit, j'essaye la nourriture locale. Toda vez que visito um lugar, tento a comida local. La méditation est très bonne pour le stress. A meditação é muito boa para o estresse. J'adore le jus de banane au lait. Eu amo suco de banana com leite. Les œufs sont savoureux pour le petit déjeuner. Os ovos são saborosos no café da manhã. Si j'avais du temps, j'aimerais apprendre à dessiner. Se eu tivesse tempo disponível, gostaria de aprender a desenhar. Je pense que renoncer à mon emploi précédent était l'une des meilleures décisions. Eu acho que o desistir do meu emprego anterior foi uma das melhores decisões. Je ne gagne pas toujours, mais j'apprends toujours quelque chose. Eu nem sempre ganho, mas sempre aprendo algo. Les animaux sont très sympathiques. Animais de estimação são muito amigáveis. J'aime beaucoup le collège. Eu gosto muito da faculdade. L'école était magnifique. A escola foi maravilhosa. J'espère apprendre plusieurs langues très prochainement. Espero aprender várias línguas muito em breve. J'aimerais prendre un café en Colombie. Eu adoraria tomar um café na Colômbia. Les gens d'Amérique du Sud sont très sympathiques. As pessoas da América do Sul são muito amigáveis. Chacun choisit son propre avenir. Cada escolhe seu próprio futuro. J'aime boire de la bière avec mes amis. Eu gosto de beber cerveja com meus amigos. Je ne sais pas jouer au poker, mais j'aimerais apprendre. Não sei jogar poker, mas gostaria de aprender. Je ne suis pas bonne au jeu. Eu não sou bom em jogos de azar. Je me souviens une fois que j'ai gagné un prix avec roulette dans un casino. Lembro que uma vez ganhei um prêmio com roleta em um cassino. Je veux marcher dans la forêt. Eu quero andar na floresta. Je veux avoir beaucoup d'amis. Quero ter muitos amigos. Ce serait très amusant d'aller dans une discothèque ce soir. Seria muito divertido ir a uma discoteca hoje à noite. J'aime la vie nocturne. Eu amo a vida noturna. Je n'aime pas la pizza, je préfère les légumes. Não gosto de pizza, prefiro legumes. Les amis seront toujours avec toi. Amigos estarão sempre com você. Je me sens un peu malade. Me sinto pouco doente. J'ai besoin de recharger mes énergies pour continuer le chemin. Preciso recarregar minhas energias para continuar o caminho. Avez-vous de l'eau pour moi? Você tem pouco de água para mim? Pourriez-vous me laisser essayer la glace? Importa-se de me deixar experimentar o sorvete? Ces monuments sont magnifiques. Esses monumentos são lindos. C'est à quelle distance d'ici? A que distância fica daqui? Laisse-moi voir ça. Deixa eu ver. La maison a été construite en 1955. A casa foi construída em 1955. Faites ce que vous voulez.
Faça o que você quiser. Ne me demandez pas d'argent. Não me peça dinheiro. Il habite très près d'ici. Ele mora muito perto daqui. La semaine dernière, je ne suis pas allé à l'université. Na semana passada eu não fui para a universidade. Pourriez-vous venir me chercher à la gare? Você poderia me pegar na estação? S'il vous plaît, ouvrez la fenêtre. Por favor, abra a janela. Elle étudie depuis 2 heures. Ela estuda 2 horas. Je suis avec toi dans un instant. Estou com você um momento. Ne soyez pas en colère contre moi. Não fique bravo comigo. C'est son ami. Ela é amiga dela. Il a ri en dépit d'être devant lui. Ele riu apesar de estar na sua frente. Tu n'es pas plus jeune que moi. Você não é mais jovem que eu. Je l'ai attendu longtemps. Eu esperei por ela por um longo tempo. Je peux monter à cheval. Eu posso andar a cavalo. Puis-je utiliser ce vélo? Posso usar essa bicicleta. J'aimerais pouvoir acheter cette maison. Eu gostaria de poder comprar aquela casa. Elle a raccroché très bientôt. Ela desligou a ligação muito em breve. Combien de jours te reste-t-il? Quantos dias restam para vê-lo? Elle parle très bien le français. Ela fala francês muito bem. Je voudrais voyager en train. Eu gostaria de viajar de trem. Il a dit la vérité. Ele disse a verdade. Je ne trouve pas mon portefeuille. Não consigo encontrar minha carteira. J'adore ces produits. Eu amo esses produtos. C'est ta chambre? Este é o seu quarto. Je veux une bière de plus. Eu quero mais uma cerveja. Les gens ont couru hors du bâtiment. As pessoas saíram correndo do prédio. Elle habite au Canada. Ela mora no Canadá. Venez chez moi immédiatement. Venha para minha casa imediatamente. Quels sont ces matériaux? Quais são esses materiais? J'irai à ce concert demain. Eu vou a esse show amanhã. Elle est en congé. Ela está de folga. Ce bras fait mal. Este braço dói. Les cours de danse sont très intéressants. Aulas de dança são muito interessantes. Il habite près de son école. Ele mora perto da escola. J'habite à Mexico. Eu moro na cidade do México. Je suis un amoureux de la pêche sportive. Eu sou amante da pesca esportiva. Il n'a généralement pas d'argent. Ele geralmente não tem dinheiro. J'ai besoin d'un stylo. Eu preciso de uma caneta. Dans un mois, vous profiterez de votre liberté. Em um mês você estará desfrutando de sua liberdade. Wilson vit ici. Wilson mora aqui. Si vous voulez, je peux vous aider. Se você quiser, eu posso ajudá-lo. Ma maman est la plus belle du monde. Minha mãe é a mais bonita do mundo. Le couteau ne coupe pas. A faca não corta. C'est une chanteuse professionnelle. Ela é uma cantora profissional. La piscine est très profonde. A piscina é muito profunda. Sans preuve, la police ne peut pas agir. Sem provas, a polícia não pode agir. L'argent me dérange. Dinheiro é um inconveniente para mim. Cette annonce semble trompeuse. Esse anúncio parece enganador. Elle a dit qu'elle viendrait aujourd'hui. Ela deu que viria hoje.
Appelez votre mère s'il vous plaît. Ligue para sua mãe por favor. J'ai mal à la tête. Estou com dor de cabeça. Ce livre est très mauvais. Este livro é muito ruim. Il fait très froid ce soir. Está muito frio esta noite. Ma jambe gauche me fait mal. Minha perna esquerda dói. La musique est l'âme d'une ville. A música é a alma de uma cidade. Elle a prononcé un discours émotionnel. Ela fez discurso emocional. La caféine est bonne le matin. Cafeína é boa pela manhã. La cigarette est nocive pour la santé. O cigarro é prejudicial à saúde. Je veux jouer avec eux. Eu quero brincar com eles. Faites attention à ce que vous faites. Cuidado com o que faz. Les chats sont très mystérieux. Gatos são muito misteriosos. Son visage semble familier. Seu rosto parece familiar. Aujourd'hui tu es belle. Hoje você está linda. La radio est avec moi mes nuits. O rádio está comigo nas minhas noites. J'aime l'hiver. Eu gosto do inverno. Suivez l'exemple de votre mère. Siga o exemplo da sua mãe. Avez-vous vu un animal sauvage dans votre ville? Você já viu animal selvagem em sua cidade? Je ne voulais pas te faire sentir mal. Eu não quis fazer você se sentir mal. J'ai besoin de tennis pour courir. Eu preciso de tênis para correr. Son maquillage lui va bien. Sua maquiagem fica ótima nela. Peut-être que Carlos peut vous aider. Talvez o Carlos possa te ajudar. Connaissez-vous la raison? Você sabe a razão? Les chiens jouent dans ce parc. Cães brincam neste parque. Ouvre la fenêtre, j'ai besoin d'air. Abra a janela. Eu preciso de pouco de ar. Elle est partie la veille. Ela saiu na noite anterior. J'ai toujours du gâteau. Eu ainda tenho bolo. Un jour, c'est trop peu de temps pour dessiner ce paysage. Dia é muito pouco tempo para desenhar essa paisagem. Je prends soin de ma santé. Eu cuido da minha saúde. Voudrais-tu de la crème glacée? Você quer pouco de sorvete? Les insectes sont agaçants mais nécessaires. Os insetos são irritantes, mas necessários. Elle s'est assise sur un banc pour lire. Ela se sentou em banco para ler. Il a perdu tout son argent lors d'un pari sportif. Ele perdeu todo o seu dinheiro em uma aposta esportiva. Aimez-vous les grands immeubles? Você gosta de edifícios altos? J'aimerais être plus grand. Eu gostaria de ser mais alto. Je n'aime pas cette couleur. Eu não gosto dessa cor. Tout le monde veut connaître la vérité. Todo mundo quer saber a verdade. Qu'est-ce que le médecin vous a dit? O que o médico disse para você? Le supermarché est fermé pour le moment. O supermercado está fechado no momento. Carolina étudie tous les jours. Carolina estuda todos os dias. Le bureau est près de chez moi. O escritório fica perto da minha casa. La boîte est vide. A caixa está vazia. Nous sommes les premiers à arriver. Nós somos os primeiros a chegar. La nouvelle est un peu exagérée. As notícias são pouco exageradas.
Je dois me concentrer. Eu preciso me concentrar. Ils ne sont pas connus dans ce quartier. Eles não são conhecidos neste bairro. Même ma fille de 5 ans pourrait le faire. Até minha filha de 5 anos conseguiu. Tu veux déjeuner avec moi? Você quer almoçar comigo? Votre chien fait trop de bruit en aboyant. Seu cachorro faz muito barulho latindo. Il semble que ta classe ait été difficile aujourd'hui. Parece que a sua aula foi difícil hoje. L'enseignant est très intelligent. O professor é muito esperto. Soyez prudent avec cette fenêtre. Tenha cuidado com essa janela. Je peux t'appeler maintenant? Eu posso te ligar agora. Sa mère est morte et elle est toujours triste. Sua mãe morreu e ela ainda está triste. Les pleurs sont inévitables à un moment comme celui-ci. Chorar é inevitável em um momento como este. Son rire est très drôle. A risada dele é muito engraçada. Le gâteau avait le logo de mon équipe préférée. O bolo tinha o logotipo do meu time favorito. Je mange du poisson une fois par semaine. Eu como peixe uma vez por semana. J'aime l'odeur du café. Eu amo o cheiro de café. Je pense que ce n'est pas au bon endroit. Eu acho que isso não está no lugar certo. Ils m'ont fait y aller inutilement. Eles me fizeram ir para lá desnecessariamente. Nous dépendons de vos capacités. Dependemos de suas habilidades. Allez-y et ne vous arrêtez pas. Vá em frente e não pare. Savez-vous comment conduire une voiture? Você sabe dirigir um carro. Mon mois préféré est juillet. Meu mês favorito é julho. Il était à l'école à l'époque. Ele estava na escola na época. Les problèmes ont été difficiles ces jours-ci. Os problemas têm sido difíceis nos dias de hoje. Dis-moi la vérité, quelles que soient les conséquences. Diga-me a verdade, independentemente das consequências. J'ai besoin d'un peu d'inspiration. Eu preciso de um pouco de inspiração. Pouvez-vous me rencontrer chez vous ce soir? Você pode me encontrar na sua casa hoje à noite. Mon père aime écouter la radio. Meu pai gosta de ouvir rádio. Ma mère a 5 frères et sœurs. Minha mãe tem 5 irmãos. Je suis d'accord avec toi. Eu concordo com você. Mes parents me manquent. Sinto saudade dos meus pais. Certaines langues me sont faciles. Alguns idiomas são fáceis para mim. Ma jambe me fait mal du froid. Minha perna dói de frio. Ce cadeau est pour toi. Este presente é para você. Ces fleurs sont pour ma mère. Essas flores são para minha mãe. Tout le monde veut vous rencontrer. Todo mundo quer conhecer você. Que ferez-vous ce soir? O que você vai fazer hoje à noite? Le musée de Rome est magnifique. O Museu de Roma é maravilhoso. Elle joue au tennis. Ela joga tênis. J'ai vu cette femme cet après-midi. Eu vi aquela mulher esta tarde. J'apprécie votre compréhension. Agradeço sua compreensão. Tu as toujours été un grand ami. Você sempre foi um grande amigo. Chaque jour je vais au bar pour une bière. Todo dia eu vou ao bar tomar uma cerveja.
Les montagnes sont très belles. As montanhas são muito bonitas. Le lundi, je vais au stade de baseball. Às segundas, vou ao estádio de beisebol. Je ne peux pas arrêter de regarder le football. Não consigo parar de assistir futebol. Tout le monde veut apprendre à parler japonais. Todo mundo quer aprender a falar japonês. Cuillère en verre dépoli. Colheres foram feitas de vidro moído. Les animaux de compagnie de Maria sont très polis. Os animais de estimação de Maria são muito educados. Elle a beaucoup d'argent. Ela tem muito dinheiro. Je suis trop occupé pour t'aider. Estou muito ocupado para ajudá-lo. Vous devez être au courant de vos affaires. Você deve estar ciente de seus assuntos. La police a respecté les manifestants. A polícia respeitava os manifestantes. Il est important de connaître vos droits. É importante conhecer seus direitos. Merci de votre aide. Obrigado pela ajuda. Vous devez être plus prudent. Você deve ter mais cuidado. Tu devrais m'aider. Você deveria me ajudar. Qu'est-ce que c'est? O que é isso? Préférez-vous aller au cinéma? Você prefere ir ao cinema? Faites-moi savoir vos parents. Deixe-me conhecer seus pais. Bien joué. Bem feito. Le travail est terminé. O trabalho está terminado. Nous courons. Nós estamos correndo. Oui, s'il vous plaît. Sim, por favor. C'est 3 jours avant la livraison. São 3 dias antes da entrega. Tu veux rentrer à la maison avec moi? Você quer voltar para casa comigo? La lune est complète. A lua está completa. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Que dia é hoje? Je pense que je tombe malade. Acho que estou ficando doente. Puis-je vous donner un baiser? Posso te dar um beijo. Le club est ouvert, allez. O clube está aberto. Vamos lá. Quelle est ta journée préférée? Qual é o seu dia favorito? C'est seulement 2 semaines. São apenas 2 semanas. Ce lit est très confortable. Esta cama é muito confortável. Je ne peux pas voir cette série. Não consigo ver esta série. Qu'est-ce que tu fais? O que você está fazendo? Je ne peux pas recevoir cette livraison. Não consigo receber esta entrega. Ce n'est pas vrai. Isso não é verdade. Qui êtes-vous? Quem é você? Ce n'est pas très facile à faire. Não é muito fácil de fazer. Prends ton temps. Não tenha pressa. C'est de bonne qualité. Isso é de boa qualidade. Oui, c'est ta bière. Sim, esta é sua cerveja. À quoi penses-tu? O que você está pensando? C'est trop pour moi. Isso é demais para mim. Vous êtes marié? Você é casado? L'été est fini. O verão acabou. Je comprends parfaitement. Eu entendo perfeitamente. Demain, nous pouvons marcher le matin. Amanhã podemos andar de manhã. C'est juste quelques jours pour le grand jour. São apenas alguns dias para o grande dia. Elle est mariée à lui.
Ela é casada com ele. Votre prononciation est excellente. Sua pronúncia é excelente. Tu parles très bien cette langue. Você fala esta língua muito bem. Il semble que vous connaissiez très bien la ville. Parece que você conhece muito bem a cidade. N'oubliez pas votre rendez-vous médical. Lembre-se de sua consulta médica. Non, je n'ai rien. Não tenho nada. Ce qui vous est arrivé? O que aconteceu com você? Je pense qu'elle a voyagé en bus. Acho que ela viajou de ônibus. Je veux un café pour moi, s'il te plaît. Eu quero um café para mim, por favor. Exactement le même. Exatamente o mesmo. Voici ton argent. Aqui está o seu dinheiro. Je vais y penser. Vou pensar sobre isso. J'ai du thé. Eu tomo chá. Pouvez-vous lui écrire? Você pode escrever para ele. Aujourd'hui nous sommes mercredi. Hoje é quarta-feira. Demain on va au club. Amanhã vamos ao clube. Je suis libre ce soir. Estou livre esta noite. Elle va bien? Ela é legal? Sur le bureau, vous pouvez trouver le stylo. Sobre a mesa, você encontra a caneta. Je pense qu'un peu irait bien. Eu acho que um pouco ficaria bem. Je le pense. Acho que sim. Nous allons tous au cinéma. Todos nós vamos ao cinema. Les chaussures sont endommagées. Os sapatos estão danificados. Je veux acheter une nouvelle veste. Eu quero comprar uma jaqueta nova. Aucun problème. Sem problemas. S'il te plaît, ne le fais pas. Por favor, não faça isso. Elle sait jouer aux échecs. Ela sabe jogar xadrez. C'est quelque chose qui en vaut la peine. Isso é algo que vale a pena. Regardez où sont vos cousins. Vejam onde estão seus primos. Quand revenez-vous? Quando você volta? Aimez-vous le beurre? Você gosta de manteiga? C'est une personne humble. Ela é uma pessoa humilde. Il chante très bien. Ele canta muito bem. Nous voulons y aller maintenant. Nós queremos ir agora. Demain, nous devons nous lever tôt. Amanhã devemos acordar cedo. C'est le point exact. É o ponto exato. Ils sont grands. Eles são altos. Le volleyball est un sport de stratégie. O voleibol é um esporte de estratégia. Je ne peux pas dormir. Eu não consigo dormir. Aucune mine n'est noire. Nenhuma mina é preta. Sa composition est correcte. Sua composição está correta. Ils sont étudiants. Eles são estudantes. Un peu de jus de mangue. Um pouco de suco de manga. Rendez-vous entre 10 et 11. Te vejo entre 10 e 11. Avez-vous encore des billets? Você ainda tem ingressos. Il a quitté. Ele saiu. Tu es très intelligent. Você é muito esperto. Bonsoir Monsieur Roré. Boa noite, Sr. Jorge. Je pense. Eu acho que. J'aimerais penser que c'est vrai.
Eu gostaria de pensar que é verdade. Il est très amical. Ele é muito simpático. Vous avez ce qu'il vous faut. Você tem o que precisa. Ne le mentionne même pas, je ne veux pas penser à lui. Nem mencione, eu não quero pensar nele. Il est acteur. Ele é um ator. Je ne suis toujours pas sûr. Eu ainda não tenho certeza. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Você fez a coisa certa. Cela ressemble à une blague. Isso parece uma piada. L'intérêt est très élevé. O interesse é muito alto. C'est sûr. Isso é certo. Je lis ce livre. Estou lendo este livro. Est-il vrai que tu chantes? É verdade que você canta. Non, ce n'est pas lui. Não é ele. Ma chère maman. Minha querida mãe. Aimes-tu l'hiver? Você gosta do inverno? Je considérerais cette opportunité à nouveau. Eu consideraria essa oportunidade novamente. Cela pourrait être un bon investissement. Poderia ser um bom investimento. La réunion est au demain. A reunião é amanhã cedo. Ils sont là. Eles estão ali. Cela a rendu ma journée heureuse. Isso fez meu dia feliz. Qui t'attend? Quem está esperando por você? Oui, je comprends. Sim, eu entendo. C'est trop bas. Está muito baixo. Bonjour. Bom dia. Ils pensent différemment. Eles pensam diferente. Je ne pouvais pas le laisser faire cette erreur. Eu não poderia deixá-lo cometer esse erro. Tu vas ce soir. Você está indo esta noite. Je veux dormir. Quero dormir. Demain sera un jour très important. Amanhã será um dia muito importante. Les lumières sont trop basses. As luzes estão muito baixas. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Você fez a coisa certa. C'est un peu gênant pour moi. Isso é um pouco embaraçoso para mim. Quand dois-je commencer? Quando devo começar? Voici tes affaires. Aqui estão suas coisas. Regarde la TV. Assistir televisão. Je pense que je tombe amoureux de toi. Eu acho que estou me apaixonando por você. J'ai besoin de vous. Eu preciso de você. Quel âge avez-vous? Quantos anos você tem? Voulez-vous venir avec moi? Você quer vir comigo? C'est une personne incroyable. Ela é uma pessoa incrível. Il est très intelligent. Ele é muito inteligente. Je ne veux pas me précipiter, je veux y réfléchir. Não quero me apressar, quero pensar sobre isso. La méditation a changé ma vie. A meditação mudou minha vida. L'année dernière a été une année très réussie. O ano passado foi um ano de muito sucesso. C'est le travail dont j'avais besoin. Este é o trabalho que eu precisava. Ils sont beaux. Eles são lindos. Envoyez-moi tout aujourd'hui. Envie-me tudo hoje. Je ne peux plus t'attendre.
Mal posso esperar por você. Est un bon prix. É bom preço. C'est ta chance. Essa é sua chance. Le train est passé il y a 5 minutes. O trem passou 5 minutos atrás. Soyez prudent avec elle. Tenha cuidado com ela. Quand venez-vous? Quando você vem? Vous avez déjà pris la décision. Você já tomou a decisão. Je pense que c'est une blague. Eu acho que é uma piada. Tu as tout gâché. Você estragou tudo. Il fait nuit. É noite. Il est gentil et poli. Ele é gentil e educado. J'aime la boxe. Eu gosto de boxe. Je suis coureur. Eu sou corredor. Bon après-midi. Boa tarde. Quelque chose à boire? Algo para beber? Je me sens un peu triste. Me sinto pouco triste. Fais-moi te revoir. Faça-me vê-lo novamente. La maison est humide. A casa está úmida. Le climat n'est pas notre allié. O clima não é nosso aliado. Parlez-vous italien? Você fala italiano. Tu es si drôle. Você é tão engraçado. Êtes-vous heureux dans ce pays? Você é feliz neste país. Tu es très important pour moi. Você é muito importante para mim. Veux-tu être ma petite amie? Quer ser minha namorada? Ce sont tes livres? Estes livros são seus? Il est temps de partir. É hora de ir. Marchons. Vamos andar. La voiture est chez le mécanicien. O carro está no mecânico. Il est trop tard pour appeler tes parents. É tarde demais para ligar para seus pais. Bienvenue. Bem-vinda. Non, je ne suis pas cette personne. Não, eu não sou essa pessoa. C'est un problème pour tout le monde. É problema para todos. Aujourd'hui est le bon jour. Hoje é o dia certo. C'est ma date de naissance. Esta é a minha data de nascimento. Un jour je veux t'emmener dans ma ville. Algum dia eu quero levá-lo para minha cidade. C'est un beau domaine. É campo lindo. Ne m'interrompez pas. Não me interrompa. Je ne veux pas entendre tes histoires. Eu não quero ouvir suas histórias. Des recommandations pour moi? Alguma recomendação para mim? Bon appétit. Desfrute de sua refeição. C'est fantastique. É fantástico. Je pense que sa mère est malade. Acho que a mãe dela está doente. Mon beau-frère est un grand ami. Meu cunhado é grande amigo. Je veux aller à la banque et demander un prêt. Eu quero ir ao banco e solicitar empréstimo. N'abandonne pas. Não desista. C'est ta chance. Essa é sua chance. En quelle année es-tu né? Em que ano você nasceu? Je suis content. Eu estou feliz. Vous n'êtes satisfait de rien. Você não está satisfeito com nada. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? O que está em sua mente? J'apprends toujours des langues sur YouTube. Eu sempre aprendo idiomas no YouTube. À plus tard. Até logo. La nourriture est délicieuse. A comida está deliciosa. Je suis accro à toi. Eu sou viciada em você.
Tu es la plus belle femme au monde. Você é a mulher mais bonita do mundo. Je veux vous présenter mes parents. Eu quero te apresentar aos meus pais. Je suppose que non. Suponho que não. Où se trouve? Onde é? Ceci est un endroit sûr. Este é um lugar seguro. Ce sont mes amis d'enfance. Eles são meus amigos de infância. Supprimez ces photos immédiatement. Exclua essas fotos imediatamente. J'étais très austère mais je savais que c'était une blague. Eu era muito austero, mas então eu sabia que era uma piada. Assez, ne continuez plus. Chega, não continue mais. Je pense que tu es coupable. Eu acho que você é culpado. Je ne t'ai pas vu depuis 15 jours. Não te vejo há 15 dias. Allons à la maison. Vamos para casa. C'est dommage. É uma vergonha. Je pensais que tu étais heureux. Eu pensei que você estava feliz. Où allez-vous? Onde você vai? Ça ne marchera pas. Isso não vai funcionar. N'essaye pas. Não tente. Il habite à proximité. Ele mora perto. Qui est-elle? Quem é ela? N'y va pas. Não vá lá. Changez votre chemin. Mude seu caminho. Voyons au cinéma. Vamos ver no cinema. Tu peux me prendre un café? Você pode me pegar um café? Pas de limite pour moi. Sem limites para mim. Le meilleur est le meilleur. O melhor é o melhor. Choisir tous. Escolha todos. Cela a répondu à mes attentes. Isso atendeu minhas expectativas. Cette chanson est la meilleure. Essa música é melhor. Je ne pense pas que ce soit fini. Eu não acho que está tudo acabado. Nous devrions acheter plus. Deveríamos comprar mais. Veuillez aider. Por favor, ajude. Voudrais-tu essayer? Você gostaria de tentar? Il ne coûte que 100 euros. Eles são apenas 100 euros. Les nuages se déplacent rapidement. As nuvens se movem rapidamente. Ne suivons pas la conversation. Não vamos seguir a conversa. Tout le monde doit connaître la vérité. Todos devem conhecer a verdade. Tu as assez bien fait. Você fez muito bem. Você precisa de férias. Você precisa de férias. Vous avez besoin de formation. Você precisa de treinamento. Tu es si insouciant. Você é tão descuidado. Parlez-vous anglais? Você fala inglês. Ne soyez pas si enfantin. Não seja tão infantil. Il n'y aura pas son livre. Não haverá seu livro. Comment vont les choses? Como vão as coisas? Comment allez-vous récemment? Como você está recentemente? Je pouvais à peine parler. Eu mal podia falar. J'aime votre compagnie. Eu gosto da sua companhia. Où est ta mère? Onde está sua mãe? Qui sont vos parents? Quem são seus pais? Je suis leur fille. Eu sou filha deles. Mon Dieu. Meu Deus. Ça doit être vrai. Isso deve ser verdade. Tu as encore du temps. Você ainda tem tempo. S'il vous plaît. Por favor. Quelle variété d'huile avez-vous? Que variedades de óleo você tem? Je le veux. Quero isso. Je n'en veux pas. Eu não quero isso.
Êtes-vous sûr? Você tem certeza? Je ne suis pas sûr. Não tenho certeza. Tu m'as fait peur. Você me assustou. Attends-moi. Espere por mim. Rien d'autre? Algo mais? Juste un peu. Só pouco. J'aime votre compagnie. Eu gosto da sua companhia. J'aime mieux le football. Eu gosto mais de futebol. Maison. Casa. Sentiment. Sentindo-me. Quelle solution est correcte? Qual solução está correta? Lequel de vos amis vient visiter? Qual dos seus amigos vem visitar? Lequel de ces pansements préférez-vous? Qual desses curativos você prefere? Quelles ont été les erreurs commises? Quais foram os erros cometidos? Quel arbre porte le meilleur fruit? Qual árvore produz melhores frutos? Quel chemin est plus sûr? Qual caminho é mais seguro? Il y aura toujours plus d'options. Sempre haverá mais opções. Je peux passer? Eu posso passar? Voulez-vous rejoindre l'équipe? Deseja se juntar à equipe? Je ne suis pas un professionnel. Eu não sou profissional. Je veux apprendre à dessiner. Eu quero aprender a desenhar. Cette nourriture est exactement ce dont j'avais besoin. Esta comida é exatamente o que eu precisava. Consultez le tableau de bord du jeu. Verifique o placar do jogo. Je pense que ce soir, nous gagnerons. Acho que hoje à noite vamos vencer. Je t'aime de mon âme. Eu te amo com minha alma. Ce sont les données dont vous avez besoin. Estes são os dados que você precisa. Ne continuez pas à en chercher plus. Não continue procurando por mais. L'histoire s'est répétée. A história se repetiu. Il a dit non. Ele disse não. Je voulais bien le faire, mais je ne pouvais pas. Eu queria fazê-lo bem, mas não podia. Je vais marcher pour me distraire. Vou andar para me distrair. J'ai besoin d'un peu de paix. Eu preciso de pouco de paz. Voulez-vous m'accompagner? Você gostaria de me acompanhar? Si tu veux, je peux y aller seul. Se você quiser, eu posso ir sozinho. Il vaut mieux que tu te reposes. É melhor que você descanse. Je n'ai pas d'argent pour le moment. Não tenho dinheiro agora. Le téléchargement a réussi. O download foi realizado com sucesso. Il m'inspire. Eles me inspiram. Le soleil est très brillant. O sol está muito brilhante. Je vais y arriver. Eu vou conseguir. Ils ne connaissent pas la vérité. Eles não sabem a verdade. L'entretien a été un succès. A entrevista foi bem sucedida. Continuons. Vamos continuar. Maman, Tom m'a frappé exprès. Mamãe, Tom me bateu de propósito. Fréquemment. Frequentemente. Précipitamment. Apressadamente. Il est normal d'uriner fréquemment. É normal urinar frequentemente. C'est un bon service. É bom serviço. Ce n'est pas de ta faute. Não é sua culpa. Laissez-vous guider par votre intuition. Seja guiado por sua intuição. Vous seul pouvez y parvenir. Somente você pode conseguir isso. Contactez-moi si vous le pouvez. Me alcance se puder. C'est le meilleur club de cette ville.
É o melhor clube desta cidade. Oui, il vaut mieux y aller. Sim, é melhor ir. Je pense que le moment est venu. Acho que chegou a hora. Je te souhaite bonne chance. Eu te desejo sorte. En une semaine je peux tout te dire. Em uma semana eu posso te contar tudo. Je devrais, mais je ne veux pas. Eu deveria, mas eu não quero. Non, je n'ai pas faim. Não, eu não estou com fome. Pouvez-vous faire le dîner ce soir? Você pode fazer o jantar hoje à noite. Êtes-vous allé à votre cours de chant? Você foi à sua aula de canto. Le piano est tombé en panne. O piano quebrou. Je veux acheter un nouveau vélo. Eu quero comprar uma bicicleta nova. Elle m'a dit que ce produit était le meilleur. Ela me disse que este produto era o melhor. Bien sûr, vous pouvez le faire. Claro que você pode fazer isso. Faites-vous confiance. Confie em si mesmo. Préférez-vous des stylos à encre bleue ou noire? Você prefere canetas com tinta azul ou preta? Quelle est la dernière chose que vous avez enregistrée à la télé? Qual foi a última coisa que você gravou na TV? Quel est ton signe du zodiaque? Qual é o seu signo do zodíaco? Mon petit ami nous connaît. Meu namorado sabe sobre nós. J'ai mal à la tête. Minha cabeça dói. Donne-moi ta main. Me dê sua mão. Tais-toi. Cale a boca. Rien d'autre? Algo mais? Derrière. Atrás. Le bâtiment est assez vieux. O prédio é bem antigo. Tu parles presque parfaitement le français. Você fala francês quase perfeitamente. C'est trop grand. É muito grande. Mon amour pour toi est très grand. Meu amor por você é muito grande. Soumettre mes documents. Enviar meus documentos. Enregistrer mes bagages. Verifique minha bagagem. Je veux un gâteau sucré. Eu quero bolo doce. Un jus naturel. Suco natural. Aujourd'hui je veux une bière. Hoje eu quero uma cerveja. Cette nourriture est délicieuse. Essa comida é deliciosa. Quel était votre dernier rêve? Qual foi o seu último sonho? Que feriez-vous si vous gagniez à la loterie? O que você faria se ganhasse na loteria? Souhaitez-vous concevoir votre propre maison? Você gostaria de projetar sua própria casa? Quelle forme de transport public préférez-vous? Qual forma de transporte público você prefere? Quel talent avez-vous? Que talentos você tem? Pouvez-vous jongler? Você pode fazer malabarismos. Sécurité. Segurança. Je veux vous donner mon meilleur. Quero te dar o meu melhor. La méditation m'aide le matin. A meditação me ajuda de manhã. Je pense que je ne l'aime plus. Acho que não a amo mais. Je ne peux pas continuer à te parler. Não posso continuar falando com você. Cela ne semble pas éthique. Isso não parece ético. N'ayez pas peur de poursuivre vos projets. Não tenha medo de seguir adiante com seus planos. Le journal n'a pas dit la vérité.
O noticiário não disse a verdade. Elle a gardé le secret. Ela manteve isso em segredo. J'aurais fait pareil. Eu teria feito o mesmo.